Capítulo 7. O fim e um novo começo. As 7 visões da consumação. Chegamos à última seção do Apocalipse, composta pelos capítulos 20 a 22. Curiosamente, assim como no bloco anterior, neste também se repete o termo vi, do grego eido. Basta conferir o texto para notar que esse termo aparece 7 vezes. Versículos 1, 4, 11 e 12 do capítulo 20 e versículos 1, 2 e 22 do capítulo 21. É por isso que chamamos essa seção de As 7 Visões da Consumação. Os 3 últimos capítulos de Apocalipse não são somente uma demonstração, mas também uma prova cabal da derrota de Satanás e suas hostes. Sem poder fazer nada, a antiga serpente assiste a sua história encaminhar-se para um terrível final. Ao mesmo tempo, os capítulos finais do livro também mostram a vitória da igreja. Ela está destinada a isso e desfrutará a felicidade eterna. Neste bloco, trataremos com seus desdobramentos o milênio, a batalha final, a nova terra, a nova Jerusalém e a volta do noivo. O milênio, um período singular. Apocalipse 20, versículos 1 a 6. A doutrina do milênio é bem mais enfatizada no capítulo 20 de Apocalipse. A expressão 1000 anos é encontrada não menos que 6 vezes nesse capítulo, conforme versículos 2 a 7. Logo, é no período de 1000 anos que Satanás ficará preso, versículos 2 a 3. É durante 1000 anos que os salvos reinarão com Cristo, versículos 4 e 6. Até se completarem os 1000 anos, os ímpios mortos não reviverão, versículo 5. Somente após 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, versículo 7. Como se pode concluir, os fatos relacionados ao milênio têm início, meio e fim, o que ratifica ainda mais a sua importância nas Escrituras. Há algumas correntes teológicas quanto ao milênio que devem ser consideradas. Os pré-milenaristas entendem que Cristo voltará antes do milênio e iniciará Ele mesmo o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Os pós-milenaristas acreditam que Cristo retornará depois que um milênio tenha ocorrido na Igreja. Os amilenaristas rejeitam a ideia de qualquer reino literal de Cristo na terra por 1000 anos. A Igreja Adventista da Promessa não defende nenhuma dessas posições acerca do milênio. Ela não é pré-milenarista, pois, apesar de crer e defender a volta de Cristo antes do milênio, não acredita que o período milenar ocorrerá na Terra, mas sim no céu. Não é pós-milenarista, pois acredita que o milênio acontecerá somente após a volta de Cristo. Também não é amilenarista, pois crê que o milênio será literal, ao contrário dessa vertente teológica que entende o evento do milênio como figurado. A Igreja Adventista da Promessa é, portanto, milenarista, isto é, crê e defende que o milênio é um evento literal que ocorrerá após a volta de Jesus no céu. A abordagem sobre a literalidade do milênio gira em torno de, pelo menos, 2 aspectos principais. O primeiro deles é o tempo da prisão de Satanás. Os que defendem que o milênio não é um evento literal utilizam, dentre outros, o argumento de que a cena vista por João nos 3 primeiros versículos de Apocalipse 20 descreve o efeito do milênio terreno de Jesus sobre Satanás. Em outras palavras, a prisão do diabo está acontecendo no presente. Assim, já estamos vivendo o milênio. Segundo esse ponto de vista, Satanás já está preso, pois Cristo, pelo seu sacrifício, restringiu as suas forças, o que não significa que ele esteja neutralizado, pois Deus permite que incite e influencie a sociedade nos limites de sua prisão. Será que esse pensamento está correto de acordo com a Escritura? Não, obviamente. Segundo o versículo 3, Satanás foi preso para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. O texto deixa clara a ideia de que, conquanto que seja perito em enganar, ele não fará isso durante o milênio. Deste período, suas atividades cessarão por completo, não de forma parcial. Isso já acontece no presente? Claro que não. O diabo ainda não parou de enganar os incautos. Romanos 16, versículo 18. Aliás,
Pedro indica que ele anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Logo, o milênio não pode ser uma realidade presente na vida da igreja. Não é simbólico. O segundo aspecto da abordagem sobre a literalidade do milênio é a natureza da ressurreição. Referindo-se aos salvos, a última parte do versículo 4 de Apocalipse 20 descreve: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O termo viveram, do grego êxison, trata-se de uma referência à primeira ressurreição, a dos justos. Talvez seja esse o motivo de a Bíblia NVI tratar esse trecho da seguinte maneira: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Somente após passar pela primeira ressurreição, eles reinarão com Cristo. A primeira parte do versículo 5, por sua vez, é uma referência à segunda ressurreição, experimentada pelos não salvos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. A sentença breve, na parte B do versículo 5, esta é a primeira ressurreição, deve ser analisada como a conclusão do versículo 4. Os adeptos da defesa de um milênio não literal ensinam que a natureza da ressurreição em Apocalipse 20, versículos 1 a 4, é espiritual, não física. Alguns acreditam que essa ressurreição destina-se à vida eterna e é uma realidade espiritual para todo crente quando se converte. Esse ponto de vista, porém, é falho. As ressurreições que antecedem e sucedem o milênio são físicas. O melhor entendimento para Ezessã, viveram, no versículo 4, é de uma ressurreição corporal. Zal, do grego, viver, com frequência, em Apocalipse, refere-se à ressurreição corporal, conforme capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 8, capítulo 13, versículo 14, capítulo 20, versículo 5. De fato, Zal, no contexto de morte, sempre é uma referência à ressurreição física no Novo Testamento, conforme João 11, 25, Atos 1, 3 e Atos 9, 41. Essa informação é significativa na defesa da literalidade do milênio. O início do milênio dar-se-á mediante a ocorrência de alguns eventos importantes. O primeiro deles é a volta de Jesus. Assim narra o fiel apóstolo a sua visão. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, versículo 11. A segunda vinda de Jesus será literal e visível, pois ele virá com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, conforme Apocalipse 1, versículo 7. Tanto os justos quanto os ímpios que estiverem vivos por essa ocasião testemunharão esse evento. Todos se depararão com aquele que morreu de forma humilhante, mas ressuscitou de modo glorioso. Ele virá e não tardará, conforme Hebreus 10, 37. Após o evento da volta de Jesus, a ressurreição dos salvos precederá o milênio. O versículo 4 é revelador nesse sentido. João afirma que viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. As pessoas mencionadas nesse texto abdicaram literalmente de suas vidas em prol de algo maior. Viveram o cristianismo sob forte ameaça, mas não recuaram da fé. Possivelmente, João tinha em mente os mártires da sua época, as vítimas de Nero e Domiciano. Entretanto, os fiéis mencionados nesse versículo não se limitam aos mártires daquela geração. O sentido do texto vai além disso, pois sempre que João faz menção do conceito martiriológico por causa de Jesus, o contexto parece indicar a inclusão de todos os crentes que têm sido obedientes a seu Senhor, no tempo e no espaço. Outra questão a considerar nesse versículo é que o termo almas, do grego sush, não se refere a entidades fora de seus corpos, mas a pessoas em sua integralidade. Em outras palavras, João não está se referindo a cristãos mortos. Não sugere que espíritos de cristãos já estão no céu. A propósito, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, conforme João 3,13. Não há, nem haverá espíritos de crentes no céu. O que a Bíblia deixa claro é que os cristãos ressuscitados corporalmente reinarão com Cristo. Isso fica claro na última parte do versículo 4. Eles ressuscitaram e reinaram. Essa ressurreição é corporal, como a princípio mencionamos. Trata-se da primeira ressurreição. Paulo assim descreve em sua primeira carta aos Coríntios: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, versículo 52, parte B. À igreja de Tessalônica, ele escreve no mesmo sentido: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Após esse processo, os salvos estarão aptos a reinar com o Senhor durante 1000 anos. Os justos mortos serão ressuscitados por ocasião da volta de Jesus. E quanto aos justos vivos, eles serão transformados. Esse é também outro importante evento que antecederá o milênio. No mesmo contexto da ressurreição dos santos, Paulo menciona a transformação dos justos. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51. Obviamente, não encontraremos o Senhor nos ares com os corpos que temos. Nosso corpo, no presente estado, não é perfeito nem digno de entrar no céu. Nele ainda há corrupção, de algum modo. Nossa mente ainda é suscetível às más maquinações, conforme Marcos 7,21. Nosso caráter ainda é sujeito à oscilação. A santificação não é uma virtude completa em nós, mas progressiva, conforme Colossenses 1, versículo 10. Por isso, Deus fará em nós uma obra jamais vista na história da humanidade. Ele revestirá de incorruptibilidade e de imortalidade os santos ressurretos e transformados, conforme 1 Coríntios 15, 53. Tanto a morte quanto a corrupção serão coisa do passado e não mais causarão desconforto e temor aos filhos de Deus. Os salvos mortos serão ressuscitados e os salvos vivos transformados. Assim será no início do milênio, na ocasião da volta de Cristo. Os ímpios que estiverem vivos, porém, não usufruirão da mesma sorte, pois morrerão. João reforça essa ideia ao narrar: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, versículo 21. Por sua vez, os ímpios que estiverem mortos simplesmente não ressuscitarão na primeira ressurreição, pois esta está reservada para os salvos somente. Apocalipse 20, versículo 6. A morte dos ímpios, portanto, é um dos eventos que antecederão o milênio. Após os eventos mencionados, ocorrerá o arrebatamento da igreja. É o que afirma a Bíblia, pois, dada a ordem com voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 a 17. O que é arrebatamento? O verbo arrebatar aqui tem duplo significado: remover de uma condição para outra ou de um lugar para o outro. Neste caso, é de um lugar para o outro, ou seja, da terra para o céu. Esse é outro importante evento que precederá o milênio. A prisão de Satanás também antecederá o milênio. Para o adversário do povo de Deus, o fim se aproxima cada vez mais. A visão de João enfatiza essa certeza de modo ainda mais claro, a partir de agora. O versículo 1 do capítulo 20 de Apocalipse afirma que um anjo desce do céu trazendo consigo a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Isso ele faz com um propósito: prender e trancafiar alguém. O anjo tem autoridade para pôr em prisão o criminoso mais perigoso do universo e não hesita em lançar mão de tal artifício. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Versículo 2. A Bíblia aqui apresenta uma sentença:
a prisão de Satanás, e o seu tempo, 1000 anos. 1000 anos será, literalmente, o período em que esse inimigo de Deus ficará preso. Conquanto seja astuto, Satanás não poderá escapar das amarras. Uma fuga, nesse caso, será impossível, pois ele estará preso de acordo com a visão do apóstolo, sob uma grande cadeia. Naquela época, uma cadeia, do grego alusis, era usada para amarrar as mãos e os pés de alguém, limitando-lhe a mobilidade. Preso, portanto, Satanás não poderá fazer mal a ninguém. Durante milênios, ele tem tornado cativa a vida de muitos, mas do período milenar narrado em Apocalipse 20, é ele quem ficará trancafiado. Satanás será de fato preso. Essa certeza é real. Sua prisão, porém, não pode ser, ao contrário do que se possa imaginar, comparado ao sistema carcerário que conhecemos hoje. Ele não ficará trancafiado dentro de 4 paredes num cárcere literal. O mesmo se pode dizer sobre a cadeia que estava em posse do anjo. Ela indica o poder de amarrar e manter aprisionado a Satanás, um poder dado por Deus e não algum objeto literal. Uma vez que os salvos ressuscitados e transformados serão arrebatados ao céu na ocasião do advento de Jesus, e os ímpios que estiverem vivos serão mortos, e os que estiverem mortos permanecerão na mesma condição, Satanás não mais terá a quem enganar. Ele percorrerá as nações, mas ninguém encontrará. A terra estará completamente vazia como um deserto. Ela, nesse estado, será o abismo no qual o inimigo ficará preso. Neste período, haverá nada mais que cadáveres sobre a face da terra. Estes são os ímpios que estarão aguardando a segunda ressurreição, que se concretizará após o período milenar, conforme Apocalipse 20, versículo 5b. A prisão do milênio implica grande humilhação. Sabe-se que, há muito, Satanás almejou tomar o lugar do soberano Deus, apesar dos privilégios de que desfrutava, conforme Efésios 20, versículos 13 a 17. Ele, portanto, dizia no seu coração: eu vou subir bem mais alto nos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião, ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo, conforme Isaías 14, versículos 13 a 14. A sua soberba não lhe deu o trono. Ao invés disso, rendeu-lhe o desprezo e o castigo do Senhor. A derrota, não a vitória, foi a sua aliada. Satanás foi humilhado ao ser expulso do céu e jogado por terra, conforme Isaías 14, versículo 12. Tempos mais tarde, Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, conforme Efésios 2,15. Como se não bastasse, o capítulo 20 de Apocalipse sugere que, durante o período milenar, o nosso adversário será outra vez alvo de horrenda vergonha. Deus removerá o seu grande poder e um anjo o amarrará. Para isso, nem ao menos Miguel, o arcanjo, se tornará necessário, mas apenas um anjo. Que humilhação! Ele havia começado bem, mas por causa de sua rebeldia e da sua soberba, terminará mal. Durante o milênio, portanto, Satanás continuará preso na terra, que estará desolada e vazia. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro escreveu que, no dia do Senhor, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. 2 Pedro 3,10. No planeta, o caos será total. Os ímpios continuarão mortos. Enquanto isso, longe da terra e perto de Cristo, estarão os santos, aqueles que, como Paulo, combateram o bom combate e completaram a carreira e guardaram a fé, conforme 2 Timóteo 4, versículo 7. Esses são aqueles que terão parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos, conforme Apocalipse 20, versículo 6. Esse reinado não é terreno, mas celestial. Durante o milênio, os salvos permanecerão no céu, não na terra, como afirmam os pré- e os pós-milenaristas. João viu tronos, conforme o versículo 4. O lugar desses tronos é sem dúvida no céu, Apocalipse 4, 4. É lá que está o trono de Deus.
não na terra. Apocalipse 4:2. No céu, os salvos terão autoridade da parte de Deus para julgar. Apocalipse 20, versículo 4. De fato, a Bíblia afirma que a Igreja de Cristo julgará as tribos de Israel, conforme Mateus 19:28. O mundo, 1 Coríntios 6:2, e até os anjos, 1 Coríntios 6:2. Foi Jesus quem prometeu que o vencedor sentaria com ele no trono. Apocalipse 3:21. Quem ali poderia prejudicá-los? Ninguém. Naquela fortaleza divina, o mal não tem vez. Os que ali se abrigarem estarão seguros. A batalha final. Um confronto decisivo. Apocalipse 20, versículos 7 a 15. No capítulo 20, João não hesita em tratar os eventos que ocorrerão no término do milênio, a começar pela ressurreição dos ímpios. No versículo 5 lemos: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Após esse período, os ímpios mortos obterão permissão para deixar os seus túmulos. Logo, ressuscitarão, porém, não incorruptíveis nem imortais, pois esta será a segunda ressurreição. O versículo 7 descreve o outro evento que ocorrerá no final do milênio, a soltura de Satanás. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Após o milênio, portanto, a terra não mais estará vazia, visto que os ímpios ressuscitarão. Por isso, Satanás não mais ficará preso. Agora poderá fazer o que mais sabe, enganar. Outro importante evento ocorrerá após o milênio, a descida de Jerusalém do céu. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu esposo. Apocalipse 21, versículo 2. Os santos estarão nessa cidade, retornando à terra após reinarem com Cristo 1000 anos. É nessa ocasião que ocorrerá outro importante evento, a batalha final. João é categórico em dizer que Satanás sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Apocalipse 20, versículo 7. Gog e Magog são nomes bíblicos para as nações que se rebelaram contra Deus e são hostis a seu povo. Em Ezequiel 38:2, Gog é o príncipe da terra de Magog, vindo do norte, nos últimos dias para lutar contra o povo de Deus. No Apocalipse, as duas palavras representam as nações hostis. Tal como seduziu a terça parte dos anjos no céu, Satanás ludibriará os ímpios na terra. O seu intento não será outro, senão reunir as nações para a peleja. Apocalipse 20, versículo 8. O versículo 9, parte A, narra o aparente êxito de Satanás em seu intento. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Porém, ele e seus seguidores não serão vitoriosos, apesar de serem em grande número. Seu número é como a areia do mar. Versículo 8. A multidão de ímpios liderados pelo Deus deste século tentará atacar mortalmente a cidade amada, onde estará o povo de Deus. Contudo, antes que consigam tal feito, descerá fogo do céu e os consumirá. Versículo 9. Satanás, por sua vez, será lançado no lago de fogo, onde estarão a besta e o falso profeta. Versículo 10. Uma importante consideração merece destaque no versículo 10. As expressões lago de fogo e enxofre e atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos não são literais, mas figuradas. Analisaremos a primeira delas. No versículo 14, parte A, ela aparece de modo figurado. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa afirmação deixa claro que a ideia do lago de fogo é simbólica. A morte e o inferno são personificados e retratados como se fossem lançados no lago de fogo, com a besta, o falso profeta e Satanás. É impossível construir isso literalmente. A expressão lago de fogo é usada para descrever a segunda morte, versículo 14b, que é, por si só, a morte da morte, a destruição final desta, do diabo e de seus súditos. Quanto à segunda expressão, atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, não podemos afirmar que Satanás, a besta e o falso profeta queimarão para sempre. Seguramente não é isso que o texto quer dizer.
Algumas razões nos fazem chegar a essa conclusão. Em primeiro lugar, Satanás, a besta e o falso profeta não são eternos. Logo, não poderão queimar por toda a eternidade. Só Deus é detentor do atributo da eternidade. 1 Timóteo 1,17. Em segundo lugar, o diabo e seus anjos são espíritos, não matéria, e fogo é matéria. Como pode um lago de fogo material torturar para sempre seres espirituais? Simplesmente não pode. Em terceiro lugar, a expressão fogo eterno, conforme Mateus 18,8 e Mateus 25,41, que não raras vezes é utilizada no âmbito teológico para defender a ideia do tormento eterno, não é usada na Escritura no sentido de queimar para sempre, mas no sentido de queimar enquanto houver combustível. Se assim não fosse, Sodoma e Gomorra estariam queimando ainda hoje, conforme Judas 7. Em quarto lugar, se os ímpios continuarem existindo e sofrendo após a derrota das forças malignas, não há como sustentar a ideia de redenção total. Em quinto lugar, como pode uma terra restaurada ter, ao lado, um lago de fogo onde há seres queimando noite e dia? O sofrimento não seria extinto do planeta. Além disso, se as expressões lago de fogo e atormentados dia e noite para todo sempre fossem literais, teríamos a impressão de que a participação da maldade seria maior na nova terra do que nos dias de hoje. Em sexto lugar, a Bíblia não promete tormento eterno aos ímpios, mas aniquilação ou destruição destes. O trecho de Apocalipse 14, versículos 8 a 10, é figurado, à semelhança de Apocalipse 20, versículo 10. Em Apocalipse 20, versículo 9, porém, o fogo devora os ímpios, de uma vez por todas. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Em Apocalipse 20, versículo 10, temos apenas uma ênfase maior ao sentido deste. Contudo, o sentido de ambos é o mesmo: a destruição final e eterna das forças do mal que torturam os homens desde o Jardim do Éden. O escritor da carta aos Hebreus reforça a ideia da aniquilação das forças malignas. Ele, Cristo, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. Os versículos 11 a 15 tratam sobre o juízo final. Este foi preparado para os ímpios, que serão os réus no julgamento. João conta o que viu a respeito. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Esses mortos são, provavelmente, os mesmos mencionados no versículo 5, parte A, os restantes dos mortos, os ímpios. Todos que não forem encontrados no livro da vida serão condenados à destruição, versículo 15. Os salvos, por sua vez, não serão julgados no juízo final, mas ali estarão presentes como espectadores. No céu, durante o milênio, eles se assentarão em tronos para julgar, versículo 4. Mas na terra, após o período milenar, presenciarão o anúncio da sentença dos ímpios. O juízo representa o caráter justo de Deus. Ele não condenaria o ímpio sem base plausível. Todos saberão os reais motivos de receberem determinada punição, mesmo que a impunidade passe despercebida aos olhos dos homens da atualidade. O juízo dá a entender que a justiça, mais cedo ou mais tarde, triunfará. No juízo final, de acordo com João, os maus foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Versículo 12. A nova terra, um lar propício. Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Após visualizar a derrota do diabo e de seus seguidores e a vitória dos servos de Deus, João se depara com um cenário diferente daquele narrado no capítulo anterior. No capítulo 20, o apóstolo vê, dentre outras coisas, a prisão do diabo e sua destruição, o juízo e a batalha final, a morte dos ímpios. Mas, no início do capítulo 21, ele descreve a cena. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 1. Após o milênio, será a nova terra o endereço dos salvos. Céu e terra serão renovados por Deus. O novo céu e a nova terra não devem ser entendidos como uma nova criação a partir do nada.
Deus não criará outro planeta para habitarmos. A terra na qual moramos, no presente, não será destruída, mas redimida. Por isso, é chamada por João de Nova Terra. A palavra nova usada nesse texto é a tradução do termo grego kainos, que traz consigo a ideia daquilo que é novo quanto à qualidade em comparação com aquilo que existia anteriormente. Ou seja, a ideia é de um novo melhor que o antigo, algo nunca vivido. Não é algo criado a partir do nada, pois a palavra kainos expressa a ideia de um novo que tem a sua origem no velho. Exemplo disso é que o novo pacto é procedente do velho, o novo mandamento é procedente do velho. A Nova Jerusalém tem sua fonte na velha. O novo homem é a transformação do velho homem, e o novo céu e a nova terra têm por base o velho. A nova terra será muito melhor que esta. Sim, o melhor está reservado aos santos. Consideremos agora a expressão, e o mar já não existe. Ela é simbólica, não literal. O mar, na Bíblia, é uma representação do sistema iníquo. Logo, significa aqui o local de gestação do satânico, da rebelião contra Deus e sua boa criação. Do mar ergueu-se a besta com sua blasfêmia, sedução, perseguição e assassinato. Essa fonte maligna nunca mais jorrará da nova criação. Será extinta para sempre, e dela não se terá conhecimento na nova terra. Quanto ao mar literal, continuará existindo na nova terra? Provavelmente sim. O mar literal faz parte da terra, e isso desde o princípio, Gênesis 1, do 9 ao 10. Se a terra será redimida como cremos, o mar também o será, e portanto existirá. A nova terra terá características singulares. Nela não haverá dor, Apocalipse 21, versículo 4. Os habitantes da nova terra estarão imunes a esse mal. O sofrimento e as lágrimas ali serão extintos. Não haverá quem faça o mal. Versículo 8. Hoje, todas as pessoas, inclusive os crentes, estão sujeitos a enfermidades, perdas, depressão, decepções. Todos nós, em algum momento, podemos nos tornar vítimas fatais de homens maus. Ninguém está imune a essas coisas. Não aqui, nesta terra deformada pelo pecado. Na nova terra, porém, será diferente. Aquele que está assentado no trono fará novas todas as coisas. Versículo 5. Lá haverá comunhão plena entre os seres humanos e seu Criador. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 3. Na nova terra, não haverá nenhuma sorte de crises entre as pessoas. Todos conviverão harmoniosamente uns com os outros. A Nova Jerusalém, uma cidade santa. Apocalipse 21, versículos 9 a 27. Além do novo céu e da nova terra, João também viu a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, versículo 10. As características mencionadas sobre a Nova Jerusalém a qualificam como uma cidade sem igual. Ela não é igual à Jerusalém terrena. Esta era a capital de Judá, a cidade mais importante do Reino do Sul. Jerusalém era o lugar de adoração dos judeus. João capítulo 4, versículo 20. Daniel tinha o costume de orar diariamente direcionando-se para Jerusalém. Daniel 6:10. Contudo, esta era frágil. Foi vítima de invasões no decorrer da história. 2 Crônicas 12:9, Daniel 1:1. Todavia, a Nova Jerusalém é segura. Apocalipse 21:12. Jamais será abalada. A sua origem é celestial, não terrena. É divina, não humana. Versículo 10. Ao contrário da antiga, a Nova Jerusalém é eterna. Enquanto aquela foi muitas vezes cenário de muitos males, esta será completamente pura. Versículo 27. A Nova Jerusalém será a capital da nova terra, o centro de adoração para todos os remidos. Todos os salvos terão acesso a essa cidade. Trata-se de um lugar repleto de justiça e saúde. Aliás, a árvore da vida, mencionada no verso 2 do capítulo 22,
representa a ideia de que nunca mais o ser humano será alvo de doença, maldição e morte. Os salvos habitarão na nova terra, enquanto a Nova Jerusalém será o templo. Na nova terra, a santa cidade será o tabernáculo de Deus com os homens, versículo 3, e representa o governo de Deus. Este continuará sendo Deus, e o lugar em que ele habitar será diferente do nosso. O versículo 16 sugere que a Nova Jerusalém terá uma dimensão cúbica. A cidade é literal, mas suas medidas não. Os números não podem ser tomados como literais. Na verdade, estes números representam a simetria, a perfeição, a vastidão e a totalidade ideais na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é bela, esplendorosa, versículos 12 a 22. É a cidade perfeita de adoração ao Deus perfeito. A volta do noivo, uma promessa oportuna. Apocalipse 22, versículos 1 a 21. O livro chega à sua conclusão com uma promessa. Eis que venho sem demora. Apocalipse 22, versículo 7a. A volta de Jesus não será tardia nem precipitada. Ele voltará no momento certo. Ainda que o injusto faça injustiça e o imundo continue a se deleitar em sua imundícia, ele virá sem demora. Versículo 11. Esta é a promessa do Senhor da Igreja ao seu povo. A promessa da volta de Cristo é oportuna, levando-se em consideração dois motivos importantes. Em primeiro lugar, ela instiga esperança nos crentes. Os crentes fiéis que viveram na mesma época de João, escritor do livro de Apocalipse, viviam sob forte perseguição do Estado. Para eles, a volta de Jesus era a certeza de que todo o sofrimento que estavam passando por Cristo valeria a pena, visto que o Senhor traria o galardão com o qual retribuiria a cada um segundo as suas obras. Versículo 12. Apesar das adversidades, serão bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Versículo 14. Paulo havia dito que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Em segundo lugar, a volta de Cristo instiga o preparo dos crentes. Uma vez que o Senhor prometeu que retornaria em breve, é preciso que a sua igreja, composta por cristãos daquela e desta época, o aguarde. Para isso, é necessário preparo. O alerta de Jesus a esse respeito é: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7b. O conteúdo expresso no livro da Revelação deve ser guardado. Guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo, não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada a ele. Deuteronômio 4:2, Provérbios 30, versículos 5 e 6. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim. Enquanto aguarda o retorno do noivo, a noiva do Cordeiro deve clamar ansiosamente para que o seu noivo venha. Apocalipse 22, versículo 17. Seu coração não está em coisas, mas no seu amado. Ela deve aguardá-lo em pureza. Versículo 11. A santificação deve ser sua característica nessa espera.